Desde o dia em que descobri que estava grávida do Heitor, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha só 18 anos, e o pai dele sumiu. Nunca me ajudou com nada, nem fralda, nem leite. Então eu fui à luta. Trabalhava de diarista em 3 casas por semana, acordava antes das 5 e voltava só à noite, com os pés doendo e as mãos rachadas de produto de limpeza. Mas chegava e ele estava lá, dormindo como um anjinho. E aquilo me dava força para continuar. Heitor cresceu com tudo o que eu podia oferecer, que não era muito, mas era de coração. Nunca dormiu sem jantar, sempre teve uniforme limpo, presente de aniversário, lanche na escola. Quando ficou doente, passei noites acordada com ele no hospital público, implorando atendimento, fazendo vaquinha com o vizinho para comprar remédio. Ele sempre foi um bom menino. Obediente, respeitava os mais velhos, estudioso. Eu me orgulhava tanto. Quando passou no vestibular de engenharia, chorei feito criança. Peguei parte da minha rescisão, vendi meu único anel de ouro, aquele que minha mãe me deixou, e paguei os livros e a primeira matrícula. Quando ele conheceu a Marina, eu fui a primeira a apoiar. Ela era bonita, simpática, mas eu sentia algo estranho. Uma frieza no olhar, uma certa impaciência com minha presença. Ignorei. Não queria atrapalhar. Quando se casaram, ele me disse que iam se mudar para um apartamento e me convidou para morar com eles temporariamente, até eu me ajeitar. Eu estava com 66 anos, sem mais força para fazer faxina, com o joelho doendo e a aposentadoria recém-aprovada. Aceitei. No começo, tudo era paz. Eu cozinhava, ajudava com o bebê que nasceu 1 ano depois, lavava roupa, deixava a casa em ordem. Mas percebi que Marina não gostava disso. Uma vez ouvi ela dizer ao telefone: "Essa velha tá sempre metida na nossa vida. Não dá um minuto de paz." Fingi que não ouvi. Fui engolindo, como sempre fiz. Mas o pior ainda estava por vir. Certo dia, voltei mais cedo do posto de saúde, onde tinha ido buscar meus remédios. A porta estava entreaberta, e ouvi a voz do meu filho. Aquele mesmo menino que dormia como anjinho, que eu embalei com canções quando chorava de febre. Ele disse: "Cara, eu não sei mais o que fazer com ela. A mulher vive demais. Já devia ter morrido há anos. Só ocupa espaço, pesa no orçamento e ainda acha que ajuda." Minha perna falhou. O remédio caiu no chão. Eu recuei devagar, com o coração disparado. Aquilo não podia ser real. Mas era. Naquela noite, fiquei acordada até tarde, chorando em silêncio. E foi ali que tomei a decisão. Se ele achava que eu era apenas um estorvo, ele precisaria aprender, da maneira mais dura possível, o valor de uma mãe. E o que ele não sabia é que da próxima vez que ele falasse algo assim, eu estaria preparada, gravando tudo. Se essa história tá te tocando de alguma forma, aproveita para deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você tá achando. Conta pra mim de onde você tá ouvindo essa história também, se é da sala de casa, do celular, do rádio. Eu adoro saber. E se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora e não perder as próximas histórias. Aquela noite eu não dormi. Revirei na cama até o sol começar a surgir pela fresta da janela. Minha cabeça latejava. A frase ecoava sem parar: "A mulher vive demais. Já devia ter morrido há anos." Como é que uma mãe supera isso? Não chorei mais. Já não tinha mais lágrima. Levantei devagar, fiz café como sempre fiz, mesmo com as mãos trêmulas. Coloquei a mesa, organizei as frutas, a manteiga, o pão francês do jeito que ele gostava. Marina nem apareceu. Só Heitor veio, atrasado como sempre, amarrando a gravata enquanto engolia o café. "Dormiu bem, mãe?" perguntou, sem me olhar nos olhos. "Dormi, sim", respondi, tentando disfarçar o tremor na voz. Mas ali dentro, eu estava morrendo. Foi quando me ocorreu a ideia. Se era isso que ele pensava de mim, se me via como um peso, um estorvo, então ele precisava assumir essas palavras. Precisava saber o que estava fazendo. E se um dia tentasse me humilhar de novo, eu teria prova. Esperei. Tive paciência. Comecei a prestar atenção em cada conversa, cada cochicho, cada olhar torto da Marina. Aos poucos, percebi. Eles não me queriam ali. Estavam apenas esperando uma desculpa para me colocar na rua.
Foi então que comprei um gravador de bolso na feira. Pequeno, discreto. O moço até fez desconto quando soube que era para uma senhora gravar receitas. Mal sabia ele o que eu planejava registrar. Na semana seguinte, comecei a gravar. Deixava o aparelho escondido entre as toalhas da estante da sala ou dentro da fruteira, dependendo de onde eles estavam. Ouvi coisas que me cortaram por dentro. Marina dizendo: "Se ela cair morta aqui dentro, você sabe que vão investigar, né?" Heitor rindo e respondendo: "Do jeito que ela é teimosa, deve viver até os 90. Só se eu sumir com os remédios." E depois os dois gargalhando. Fiquei parada, ouvindo aquilo à noite, com o gravador no colo, sentada no meu colchão no quartinho dos fundos. Era como assistir à minha própria morte antecipada. Um dia, Marina entrou enquanto eu lavava a louça e disse sem rodeios: "Dona Lourdes, a senhora podia começar a procurar um asilo, né? Tem uns até que são bem decentes." "Asilo?" perguntei, surpresa. "Por quê? A casa tá apertada. E, a senhora entende, né? A gente quer espaço para crescer, para viver a nossa vida." Esperei Heitor dizer algo, mas ele só cruzou os braços e olhou pro chão. Naquela noite, gravei o pior de todos os áudios. Estávamos jantando. Fiz o prato preferido do Heitor: frango com quiabo. Marina empurrou o prato com cara de nojo. Ele olhou para ela e disse: "É isso que temos todo dia. Comida de velha, cheiro de velha, drama de velha. Eu não aguento mais. Essa mulher vive demais. Marina, tá só ocupando espaço." A frase, a mesma, outra vez, mas dessa vez, gravada com clareza. Liguei o gravador, conferi. Lá estava ele. A voz firme, o tom cruel, a risada da Marina depois. Naquela hora, não chorei, não tremi. Só me levantei, fui até o meu quartinho e sentei na cama. E sorri, porque eu sabia, o que eu tinha nas mãos mudaria tudo. Durante 3 dias, não falei quase nada. Andava pela casa como uma sombra, presente, mas invisível. Heitor e Marina pareciam notar minha quietude, mas não comentavam. Talvez achassem que eu estava deprimida ou, quem sabe, me preparando para sair de casa por conta própria. Mal sabiam que eu estava planejando cada passo. O gravador com os áudios ficava escondido dentro de uma meia, no fundo da minha gaveta de calcinhas. Toda noite eu escutava um trecho diferente, só para ter certeza de que estava mesmo lá. Estava. Cada palavra suja, cada frase cruel. Decidi que não podia deixar aquilo passar. Mas eu também não queria vingança cega. Queria algo maior. Justiça com dignidade. E, se possível, que ele sentisse na pele o que é ser descartado. Liguei para Lídia, minha velha amiga dos tempos em que a gente trabalhava no mesmo prédio. Ela era secretária de um advogado da área de família. Não nos víamos há anos, mas quando ouviu minha voz, chorou de emoção. Contei o básico, que estava com problemas com meu filho, e precisava de orientação. Ela me disse: "Lourdes, você tem onde ficar se sair daí?" "Não." Tudo o que eu tinha, entreguei para ele. A casa, o carro velho, até a poupança da aposentadoria eu deixei no nome dele, para não ter problema com herança. Houve um silêncio do outro lado da linha. "Você fez isso por confiança, não fez?" "Fiz, por amor." Lídia me marcou um encontro com o Dr. Augusto, o advogado para quem ela trabalhava. Disse que ele era sério, discreto e respeitava muito causas de idosos. Fomos tomar um café no centro da cidade, num lugar pequeno e calmo. Levei o gravador no bolso, envolto num lenço. Contei tudo. Ele ouviu com atenção, anotando num caderninho. Quando reproduzi o áudio principal, o do jantar, ele franziu o senho, e depois apenas disse: "Isso é suficiente para abrir um processo, sim. Maus tratos psicológicos, abandono afetivo, e até tentativa de coação moral. A senhora não está sozinha." Naquele momento, eu não consegui conter as lágrimas. Era a primeira vez que alguém ficava do meu lado em muito tempo. Ele me orientou. Era preciso discrição, paciência e estratégia. Se eu confrontasse meu filho ali, de forma impulsiva, perderia força. Mas se seguisse um plano, poderia garantir algo melhor. Talvez até a reversão da escritura da casa ou uma medida de proteção legal.
Saí do café de cabeça erguida. Ainda doía tudo por dentro, mas agora eu tinha um norte. Voltei para casa como quem volta de uma guerra, pronta para outra. Naquela noite, Marina deixou escapar. Amanhã a gente vai conversar com ela. Tá na hora de resolver essa situação. Heitor respondeu, indiferente. Que resolva logo. Quero minha casa em paz. Mal sabiam que eu já tinha resolvido. E da forma mais elegante que uma senhora de respeito poderia fazer. O dia seguinte amanheceu pesado. O céu cinzento parecia pressentir o que estava por vir. Eu preparei o café da manhã como sempre, mesmo com o coração disparado. Sabia que eles iriam me confrontar, como Marina havia dito na noite anterior. Mas dessa vez, não seria a velha calada e submissa que eles esperavam encontrar. Enquanto o café coava, arrumei a mesa com a calma de quem já viveu o suficiente para entender que a paciência é uma arma. Vesti minha melhor blusa, aquela florida, com renda nas mangas, e prendi o cabelo com cuidado. No bolso interno da blusa, o gravador estava ali, escondido, pronto para mais um registro. Heitor e Marina desceram juntos, de mãos dadas. Ele com expressão dura, ela com aquele ar superior que parecia sempre estar a um passo de estalar os dedos e mandar o mundo calar a boca. Mãe, começou ele, direto, sem nem sentar. A gente precisa conversar. Claro, meu filho. Senta, toma um café antes. Respondi, sorrindo com doçura. Não, é sério. A gente tá num momento muito difícil. A empresa dele tá apertando, o bebê consome tempo e dinheiro. E, Marina tomou a palavra, como sempre fazia. A senhora precisa entender que tá nos atrapalhando. Atrapalhando como? Perguntei, fingindo inocência. Sua presença, o espaço, o clima. Não é mais saudável pra gente. E, com todo respeito, a senhora já viveu bastante, né? A gente quer construir a nossa história agora. Foi aí que veio o golpe final, da boca do meu próprio filho. A senhora tá só, ocupando espaço, mãe. Aquela frase. De novo. Com aquelas palavras. Tão frias, tão calculadas. Como se eu fosse um móvel velho, largado num canto da casa. Mas dessa vez, eu não me abalei. Respirei fundo. Olhei para ele, para ela. Com a serenidade de quem sabia que estava no controle. Entendo. E agradeço pela sinceridade. Então a senhora concorda que seria melhor procurar um lugar mais adequado? Marina sorriu, vitoriosa. Concordo que a situação precisa ser resolvida. Mas não do jeito que vocês pensam. Levantei, fui até meu quartinho, e voltei com uma pastinha fina nas mãos. Coloquei sobre a mesa. Heitor franziu a testa. O que é isso? Um documento. Protocolado ontem. E um pendrive com todos os áudios que gravei aqui dentro nos últimos meses. O silêncio caiu como uma bomba. O quê? Isso mesmo. Todas as vezes que fui humilhada, ignorada, desprezada. Tudo gravado. Inclusive aquela noite em que você disse que eu devia ter morrido há anos. Marina ficou pálida. Heitor balançou a cabeça, sem reação. Isso é golpe baixo, mãe. Não. Golpe baixo é fazer uma mãe se sentir como um peso morto. Eu só me defendi. A senhora quer me ferrar? É isso. Eu quero justiça. Quero respeito. E quero minha casa de volta. A voz dele tremia. Pela primeira vez em muitos anos, vi medo nos olhos do meu filho. Não era o medo de uma mãe brava. Era o medo de alguém que entendeu, tarde demais, que cruzou todos os limites. Vocês têm 10 dias. Ou a gente resolve com conversa, ou a justiça resolve por mim. Me levantei, fui até o fogão, desliguei o café que ainda borbulhava e subi as escadas com dignidade. Naquele dia, não houve gritos. Só o silêncio constrangedor de quem foi pego em flagrante. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me senti viva de novo. Depois da minha revelação, a casa virou um campo minado. Nenhum som, nenhum gesto, nenhuma palavra. Marina passou a evitar cruzar comigo pelos cômodos. Heitor, quando me encontrava na cozinha ou na sala, abaixava a cabeça como um menino que sabe que fez besteira, mas não tem coragem de pedir perdão. E eu estava em paz. Não por prazer em tê-los assustado, mas porque, pela primeira vez em anos, me sentia segura, respeitada. A dor ainda existia, mas agora ela tinha forma,
tinha nome, tinha prova. E isso mudava tudo. No terceiro dia após a conversa, Heitor bateu à porta do meu quarto. Suas batidas eram fracas, hesitantes. Como alguém que sabe que está prestes a pedir um favor para quem traiu. Pode entrar, disse, sem me levantar da cadeira. Ele entrou com o rosto abatido, vestindo uma camiseta amassada, olheiras profundas. Sentou-se à beira da cama como fazia quando era criança e tinha medo de trovão. Mãe, eu queria conversar. De verdade, como filho. Eu não respondi. Esperei. Eu errei. Sei que errei. Falei coisas horríveis. Mas tudo isso foi um momento ruim, pressão, cansaço. Pressão. Cortei. Firme. Você tem ideia de quantas noites eu passei acordada tentando entender onde foi que eu falhei como mãe? Ele engoliu seco. Eu não quero que isso vá adiante. Marina tá desesperada. Eu também. A gente pensou numa solução, uma proposta. A palavra proposta me gelou a espinha. Era sempre assim, depois da humilhação, vem o embrulho bonito da conveniência. Estamos dispostos a te ajudar a conseguir um lugar confortável, um aluguel simples, com parte da aposentadoria que sobrou no seu nome. E, em troca, a senhora desiste de qualquer processo ou tentativa de reverter os documentos da casa. Fiquei olhando para ele por alguns segundos, tentando entender se aquilo era real. Eles queriam me pagar para ir embora. Comprar meu silêncio. Me despachar como se eu fosse um peso morto a ser aliviado com um depósito bancário. Deixa eu ver se entendi. Respondi, fria. Vocês me colocam para fora, me tratam como lixo. E agora acham que me dar um quartinho alugado é caridade? Não é isso, mãe. É só que a exposição seria ruim para todo mundo. A senhora também ia se aborrecer com o processo. Tribunal. Levantei devagar e fui até a estante, de onde tirei outra cópia do pendrive. Essa proposta é indecente, Heitor, porque ela parte do princípio de que minha dignidade tem preço. E não tem. Ele ficou ali, sentado, sem saber o que dizer, como se só então estivesse percebendo que eu não era mais a mesma mãe submissa de sempre. Eu vou sair dessa casa, continuei, mas vai ser pela porta da frente, com os meus direitos e com a cabeça erguida. E você? Vai aprender que mãe não é peça descartável. É base. Ele chorou. Silenciosamente. Mas já não era suficiente. Eu tinha dado a vida por ele. E agora estava dando a mim mesma o direito de recomeçar, longe daquele ninho que, em vez de acolher, me sufocava. Na manhã seguinte, saí de casa bem cedo. Peguei o ônibus para o centro com o pendrive na bolsa e o coração em silêncio. O silêncio de quem já chorou tudo, de quem não espera mais carinho nem desculpa, só justiça. Tinha marcado com o Dr. Augusto no cartório de registros públicos. Ele queria protocolar os documentos o quanto antes que Heitor tentasse mexer em algo. Andei devagar pela calçada estreita, observando as lojas abrindo, os rostos apressados indo e vindo. Era estranho pensar que, depois de uma vida inteira dedicada à família, eu estava agora me movendo sozinha, pela primeira vez em décadas. No cartório, fui recebida com um sorriso gentil. A funcionária me chamou de Senhora Lourdes e me ofereceu água. Me olhou nos olhos como se eu ainda fosse alguém. Como se eu importasse. Já fazia tempo que eu não sentia isso. Pouco depois, o Dr. Augusto chegou com uma pasta sob o braço. Tudo pronto, disse ele, com firmeza. Vamos entrar com pedido de anulação da doação do imóvel com base em vício de consentimento e abuso moral. Também protocolar as provas para garantir medida protetiva, caso haja qualquer tipo de retaliação. Isso significa que a casa volta para mim? Pode significar, sim. Vai levar algum tempo, mas com as provas que temos, há grandes chances. Assinei os papéis com mãos firmes. Não treme. Quando terminei, levantei a cabeça com calma. Foi então que entrou uma senhora, de cabelo branquinho, bengala de madeira na mão, acompanhada por uma jovem. A moça segurava a pasta de documentos dela. Para onde vai isso, vó? Perguntou a menina. A velha respondeu com uma voz suave. Pro cartório. A gente precisa deixar tudo certo. Aprendi que confiar nas pessoas, até da família, não basta. Tem que registrar. Olhei para ela e senti um nó na garganta.
Quantas de nós passamos por isso em silêncio? Era isso que mais doía. O quanto a nossa dor se repete. O quanto somos descartadas. Mas ali, naquele cartório frio, eu encontrei força não só em mim, mas naquela outra senhora também. Em todas as outras. Na saída, Dr. Augusto me perguntou: a senhora está pronta pro que vem pela frente? Eu nasci pronta, respondi. E era verdade. Voltei para casa em silêncio. A cada passo, sentia que não estava mais pisando naquele chão como antes. Meus passos eram firmes, diferentes. Não era mais a senhora invisível, tolerada entre paredes frias e olhares impacientes. Era Dona Lourdes. Mulher, mãe, dona da própria história. Heitor me olhou assim que entrei. Estava no sofá, com o bebê no colo e os olhos vermelhos. Marina, como sempre, não disse nada. Apenas saiu da sala. O silêncio deles dizia muito mais do que qualquer palavra. No dia seguinte, chegou a intimação. Batiam a porta pouco depois das 9 da manhã. O oficial de justiça estava fardado, educado. Me chamou pelo nome completo e entregou o envelope marrom como quem entrega um aviso do destino. Heitor desceu as escadas no mesmo momento. Viu o envelope na minha mão e estancou. A cor, o selo, o brasão do estado, tudo aquilo falava por si. O que é isso? Perguntou ele, já com a voz alta, como quem quer intimidar. A resposta, disse eu. A consequência. Ele avançou, arrancou o envelope da minha mão e rasgou com pressa, os olhos pulando de linha em linha. O rosto dele foi mudando de cor conforme lia, do vermelho furioso ao branco pálido. Você me processou? Eu me protegi. Marina apareceu na escada, com a cara de quem sabia que não podia impedir mais nada. A mulher arrogante dos últimos meses estava encolhida, muda. Sentiu o golpe. Sentiu que não mandava mais. Isso vai nos destruir, mãe. Ele gritou. Você tá ferrando com a nossa família. Eu ri. Um riso seco, triste. Família. Vocês já tinham destruído isso. Eu só tirei a venda dos olhos. Só deixei o mundo ver o que vocês escondem atrás dessas paredes. Ele se calou. Pela primeira vez, parecia não saber o que responder. E foi aí que eu fiz algo que talvez ninguém esperasse. Fui até a estante, peguei a última cópia do pendrive, coloquei no envelope branco e estendi para ele. Toma! Essa é a última. Você pode ouvir com calma. Ou não ouvir nada. Mas o que você escolher fazer com isso, vai mostrar quem você realmente é. Por que tá me dando isso? Porque, apesar de tudo, você ainda é meu filho. E porque eu me recuso a ser como vocês foram comigo. Ele segurou o envelope com mãos trêmulas. Não disse mais nada. Naquela noite, eu não jantei com eles. Fiquei no meu quarto. Fechei a porta. Mas pela primeira vez em muito tempo, me senti livre. O 10º dia chegou como prometido. Mas naquele ponto, a casa já não era a mesma. Marina mal saía do quarto. Heitor andava de um lado pro outro, ansioso, calado, consumido pela própria culpa. E eu já estava pronta. As malas feitas, os documentos em mãos, e um novo endereço me esperando. Um pequeno apartamento que consegui alugar com a ajuda do Dr. Augusto e da Lídia. Simples, mas meu. E pela primeira vez em anos, um espaço onde eu teria paz. Naquela manhã, Heitor me chamou para conversar. Estava diferente. Mais magro, mais abatido. Olhos fundos, barba por fazer. Sentamos à mesa da cozinha, onde tantas vezes dividi o pão, o café, os conselhos. Mas agora havia uma distância entre nós que nenhuma refeição partilhada conseguiria mais curar. Mãe, eu ouvi tudo. O quê? O pendrive. Cada segundo. Cada frase. Cada silêncio depois das frases. Eu ouvi, e me odiei. Me odiei mais do que posso explicar. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Eu não sei onde foi que eu me perdi. Acho que deixei a vida me endurecer. Ou talvez tenha ficado cego tentando agradar os outros, tentando parecer forte. E acabei virando um homem que nem eu reconheço. Você virou o tipo de filho que nenhuma mãe merece. Respondi, sem rancor, mas com firmeza. Ele chorou. Lágrimas pesadas, sinceras. A senhora vai mesmo embora? Vou.
E nunca mais vai querer falar comigo. Pensei. Não queria responder com raiva. Respirei fundo. Um dia, talvez. Mas você vai precisar merecer de novo o direito de me chamar de mãe. E isso não se conquista com palavras. Se conquista com atitudes. Respeito. Carinho. Presença. Ele abaixou a cabeça. Eu queria voltar no tempo. Murmurou. Pois eu não quero. Tudo isso me acordou. Me fez lembrar que ainda sou viva. E viver não é só existir no canto da casa dos outros. É ter voz. Ter escolha. Ter paz. Levantei da cadeira, peguei minha bolsa e minha pequena mala. Olhei em volta pela última vez. A sala onde embalei meu neto. A cozinha onde cozinhei a comida preferida de Heitor. O corredor onde chorei escondida tantas vezes. Tudo aquilo era passado. Na porta, me virei e disse: um dia você vai entender que perder a confiança de uma mãe é mais grave do que perder herança. Porque amor de mãe é a única herança que não se recupera. E fui embora. No portão, o sol bateu no meu rosto. Meus pés pisaram a calçada como se fossem asas. Ali, com meus documentos, minha mala e minha história, eu era mais do que uma senhora dispensada. Eu era uma mulher renascida. Agora me diz, o que você achou dessa história? Escreve aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião. Me conta também de que cidade ou lugar você está ouvindo. E se gostou, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Assim você me ajuda a continuar contando mais histórias como essa, com muito carinho.